2, 1, no ar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gleison Miranda. Hoje a gente vai fazer uma entrevista sensacional com o Marcos Vinícius. Vamos falar sobre o Forex. Não é uma novidade no mercado, mas está ganhando muito mercado agora. E a gente vai estar falando com a pessoa certa, que ele é especialista, né? Marcos Vinícius, fica à vontade para você se apresentar. Muito obrigado, agradeço. Boa noite ou boa tarde a todos, né? Ainda está de dia com o horário de verão. Com relação ao assunto aí que a gente vai conversar sobre hoje, Forex, para o pessoal ter uma ideia, né? Eu sou trader, né? Então eu faço operações diretamente no mercado de renda variável, e isso já tem aí um bom tempo de expertise, já são, levando em conta aí desde quando a gente começou, 15 anos. Então a gente está já nessa caminhada há um bom tempo. Era funcionário público, falando um pouquinho da minha história, né? Atingi minha independência financeira em 2015 e desde então eu saí do funcionalismo público e passei a cuidar passei a gerenciar os investimentos de terceiros. E antes disso até eu já dava aula do mercado de renda variável, tanto bolsa de valores quanto o mercado de Forex e outros ativos também. Tá? E a nossa ideia hoje é dizer exatamente o que é isso, como isso funciona e principalmente acabar com os mitos em cima disso. Infelizmente, é algo que tem possibilidade de lucros altos, e como ele tem possibilidade de lucros altos, surge uma pirâmide financeira por dia falando em Forex. É verdade. Hoje é muito comum você ser bombardeado o tempo todo, né? Falando sobre não só Forex, mas várias outras coisas relacionadas ao falando que é relacionado ao mercado financeiro, e quando você vai estudar um pouco a fundo, se você não souber, você acaba entrando numa armadilha, né? Marcos, me fala um pouco para a gente, como que funciona esse trabalho com Forex? Por que ele é tão importante? Não só o Forex, como a renda variável em geral, ela é importante para a gente conseguir alavancar os nossos investimentos. É difícil a gente conseguir alavancar investimentos sem ter uma parte razoável, mesmo que seja até uma parte pequena, no mercado de renda variável, né? E de todos os mercados de renda variável, o mercado de Forex ele é o mais acessível, né, o mais fácil de você fazer as suas entradas, e ele também é um mercado mais alavancado, é um mercado que te dá possibilidades um pouco maiores. E como é que o mercado de renda variável te ajuda? Ele te ajuda a partir do momento que você faz uma gestão de risco adequada. O que seria uma gestão de risco adequada? É você utilizar a possibilidade de lucro da renda variável com a cobertura da renda fixa. Então, vou dar um exemplo de um cliente meu que tinha 150 mil reais e jogou na mão de um cara que falou que fazia 4% ao dia para ele. Esse cara pode ser que ele fizesse 4% ao dia. É possível fazer isso no mercado de renda variável. Só que, em momento algum, ele comentou qual era o risco que ele estava correndo. Por quê? A gente tem que ter, quando a gente fala em investimentos, a gente tem que ter uma premissa principal e básica. Quanto maior o retorno que você quiser, maior o risco você vai correr. Para você ter possibilidade de ter 100% de lucro, você vai ter possibilidade de ter 100% de prejuízo. Né? Risco zero, poupança, tesouro direto, vai ser uma rentabilidade um pouco menor. Conforme você vai subindo o risco, né, fundo multimercado e assim por diante, você vai aumentando a possibilidade de lucro também. Porém, existem formas de você fazer isso de maneira coberta. Né? Então, o que eu falei para esse cliente? Eu falei, poxa, imagina que você tivesse colocado desses 150 mil, 80 mil na renda fixa e 30 mil na mão do cara. Ou seja, uma gestão de risco, 80%, 20%. Quando esse cara perdeu todo, ele teria perdido tudo 30 mil. Você ainda ia ter 120. E desses 120 que restou, se você quisesse dar uma segunda chance para o cara, não, eu vou dar mais 20 para ele ver o que ele faz. Se ele fizesse os tais 4% ao dia, ele transformava seus 20 em 60 mil no mês. Né? Mas o que aconteceu é que o cara não trabalhava a gestão de risco, você não sabia o que era gestão de risco, e aí quando ele perdeu, foi tudo embora. Tá? Então é possível você fazer uma gestão de risco de maneira que ou você ganhe pouco ou você ganhe muito, que é o que eu faço quando eu cuido do capital dos meus clientes. Imagina a seguinte situação, você
tem 100 mil reais, e aí você coloca 95 mil num investimento aí que te dê 10% ao ano, e 5 mil você decide arriscar, né? Começa a aprender a mexer com Forex, não sei, começa a fazer as operações. Se você perder esses 5 mil, os outros 95 no final de um ano vai te dar 9.500. Então você vai terminar o ano com 104.500. 4,5% em cima de 100 mil. A mesma coisa que a poupança te daria, né? Ao passo que, se você pegou esses 5 mil que você pegou para arriscar e teve um lucro de 100%, você fez mais 5 mil. Então, no final das contas, o seu lucro foi de 14.500. 9.500 da renda fixa, mais 5 mil da renda variável. E aí você teve 14,5% de lucro em cima de 100 mil. Então, a todo instante, qual era o risco que você estava correndo nessa operação? Fechar o ano com 4,5 ou fechar o ano com 14,5. Mas, em momento algum, fechar o ano com prejuízo. Isso é gerir uma carteira e isso é usar o Forex de maneira que possa alavancar você, que possa fazer os seus investimentos andarem mais rápidos, né? A taxa que eu faço média para o meu cliente, ela gira em torno de 1,5%. E aí tem muitas vezes pessoas que vêm me procurar, pessoa que entende de mercado financeiro, né? Fala, não, eu quero saber, porque isso é impossível, como é que você faz essa média, não sei o que, então eu falo, olha, é desse jeito, faça essa gestão de risco. E outra, não é algo garantido, não faço renda fixa para o meu cliente, né? Faço uma renda variável, mas que, no final de um ano, o risco que ele corre é ganhar pouco ou ganhar muito, mas nunca perder. E eu entro nessa seara nunca perder, porque eu considero que prejuízo é um passo para trás. Você não pode ter 10 mil reais, investir, e no final de um ano você ter 9.990, 9.950. Toda vez que você tem prejuízo, é um passo para trás. E quando você dá um passo para trás, você precisa dar um para frente só para ficar no mesmo lugar que você já estava antes. Né? Ou seja, você vai precisar dar 2 passos para frente para você conseguir avançar. E às vezes, para a pessoa dar 2 passos para frente, ela precisa de um ano. Então, é um ano de vida perdido, se ela tem prejuízo, financeiramente falando, né? Então, a ideia principal minha é essa, é poder fazer uma gestão de risco e mostrar para as pessoas que, se elas fizerem uma gestão de risco adequada, elas podem usar o Forex para ganhar muito dinheiro, porque é possível ganhar um dinheiro razoável, né? Mas que não é nada líquido e certo, igual eu vejo muito youtuber falando, você não vai ficar rico da noite para o dia, assim por diante. E o principal, né? Não só nesse negócio, mas em qualquer negócio, que eu costumo falar para o pessoal, quando alguém falar para você, eu vou ajudar você a ficar rico, a primeira pergunta que você tem que fazer é se o cara é rico, porque se ele sabe a receita, ele já fez para ele, né? Com certeza. Esse é o principal. Massa. E um detalhe, né, muito importante que você falou, é a questão de um passo para trás. Quando você dá um passo para trás, você tem que dar no mínimo 2 para frente. E quando acontece dessa pessoa, por algum motivo, ela perder, ela regredir um pouco, vem o medo. E aí ela acaba dificultando muito mais ela tomar a atitude de dar esse passo para frente. Então, ou seja, acaba estagnando. Então, isso que você falou é muito importante, porque eu tenho pessoas, inclusive, que já aconteceu isso com elas, e nesse momento que aconteceu, pararam e simplesmente aceitaram o prejuízo, porque certo, aqui vai doer menos. Então, realmente, isso é muito importante. Mas, Marcos, uma coisa, o que é o Forex? Para quem nunca viu falar, para quem está ouvindo falar de Forex agora, o que é o Forex? O Forex, ele nada mais é do que o mercado de troca de moedas. Literalmente, troca de moedas. Ou seja, é onde os bancos e instituições financeiras se dirigem para realizar a troca de euro por dólar, de iene por dólar, libra por dólar, euro por libra e assim por diante. Tá? Então, quando você paga uma compra lá nos Estados Unidos com o seu cartão do Banco do Brasil, você paga a fatura do seu cartão em real, mas o banco tem que pagar a loja em dólar. E é no mercado de Forex que o banco vai fazer essa troca. Tá? Não nesse caso específico, mas em outros, né? Porque o Brasil ele é um pouco fechado, a gente não tem um mercado de Forex aqui no Brasil atuando regulamentado pela CVM ou coisa parecida, né? No mundo inteiro, menos aqui no Brasil, que é o país fechado, né? O nosso país é mais complicado nesse sentido. Então, basicamente, a gente vai fazer, no mercado de Forex, nós vamos fazer operações com relação a pares de moedas. O ativo que é operado no mercado de Forex são pares de moedas.
O ativo que é operado no mercado acionário são ações. O ativo que são os ativos operados no mercado de commodity são as commodities, petróleo, soja, milho, açúcar, algodão. O ativo negociado, por exemplo, os criptoativos que são chamados, né? Bitcoin, moedas virtuais, né? Que eu prefiro muito mais o nome de ativo, criptoativo, do que de moeda em si, né? Porque o conceito de moeda, ele equivale a troca, e você não consegue usar um Bitcoin para comprar um pão, por exemplo, né? Então não considero moeda, considero um criptoativo. Então o Forex ele vai mexer com toda essa parte de troca de moedas pelo mundo todo. Né? Do mesmo jeito que você senta na frente do computador para realizar uma operação, um trade com a bolsa de valores, ou seja, você vai clicar em comprar, vai clicar em vender, você vai fazer isso no mercado de Forex também. Só que o mercado de Forex eles têm vantagens sobre a bolsa de valores. Né? Uma delas é que ele é 24 horas por dia. Né? Por quê? Todo momento vai ter uma operação sendo feita no mundo. Então você vai operar o mercado asiático, o mercado europeu, o mercado americano, sempre tem alguém fazendo alguma operação. Então ele funciona 24 horas. Ajuda aquela pessoa que às vezes trabalha o dia inteiro e não tem como fazer uma operação, mexer de lá do seu próprio escritório ou do trabalho, né, durante o horário de trabalho. Então esse cara vai poder fazer isso à noite, vai poder fazer isso de madrugada, ou um pouco mais cedo, na hora que ele acorda. Outra vantagem é, você consegue com pouco capital começar a iniciar. Né? O mínimo na maioria das corretoras são $100. Então você consegue iniciar com um capital um pouco mais baixo, diferente da Bolsa de Valores, por exemplo, que você vai precisar de um capital razoável para conseguir fazer as suas operações. Principalmente se você não for bem apresentado às corretoras, porque tem corretora hoje, acho que só tem uma no Brasil, que não cobra corretagem para fazer a operação. Mas tem corretora que a corretagem é caríssima. Né? E isso é um problema que você não tem com relação ao mercado de Forex. Tá? Então, basicamente, Forex lida com a troca de moeda, tá? O primeiro ponto principal. Ele é regulamentado no mundo todo, mas ele não é regulamentado no Brasil. E o fato dele não ser regulamentado no Brasil não significa que ele é ilegal. Significa simplesmente que nenhum órgão brasileiro tem poder sobre ele. Daí a importância de você ser muito bem orientado e muito bem apresentado a esse mercado para você não correr o risco de cair numa corretora fajuta, porque se essa corretora fajuta levar todo o seu dinheiro embora, você não tem para quem reclamar. Né? E o Forex não é regulamentado no Brasil, mas ele é regulamentado lá fora. Então você vai ter corretora que é regulamentada pelos órgãos americanos, pelos órgãos ingleses, pelos órgãos australianos, e é essa corretora que você precisa encontrar e colocar o seu dinheiro. Né? E muitas vezes a pessoa ela acaba colocando numa corretora falsa, porque as corretoras falsas são aquelas que vão te dar mais atrativos. É aquela que vai falar $50 de bônus, $100 de bônus, dobramos o seu capital se você investir conosco, tal, e assim por diante. Né? E aí, numa furada, o cara perde a grana, e aí ele sai falando que é cassino, que não presta e tal. Então, uma das ideias hoje é a gente desmistificar isso daí também. Entendi. No mercado financeiro não existe receita milagrosa, né? Sim. Não existe milagre. Então, o mercado, principalmente de renda variável, eu também considero a melhor opção para investir, porque o rendimento é muito maior, mas para você ganhar mais, você tem risco, né? Igual você tinha falado no início, não existe um mercado que você consegue uma renda maior com risco zero, que é o que a gente vê muito por aí. Eu mesmo recebi diariamente prometendo exatamente isso. Eu tenho um que eu recebi por esses dias, prometendo até 4% ao dia. Então, assim, cara, eu acho que eu sei qual que é, eu quero morrer com isso. Né? Eu tô assim, cara, aí tem gente que me pergunta, e aí, Gleice, o que você acha? Então, assim, não vou nem opinar porque eu não conheço, eu não vou falar nem que é bom, nem que é ruim porque eu não conheço. Mas posso ser muito sincero, cara, se existisse, todo mundo tava lá. Se fosse bom, se ele realmente conseguisse isso, sem risco, igual eu tô te prometendo, não existiria poupança, não existiria tesouro direto, não existiria CDB, né? Provavelmente não existiria nem bolsa de valores. Exato. Né? Eu vou te dar uma... Nesse sentido, Gleison, eu vou te dar uma receita que é exatamente o que eu falo quando eu recebo um cliente no escritório que faz esse tipo de pergunta para mim, né? Eu faço para ele os cálculos. Porque se você mostra a conta, a pessoa percebe o tamanho do absurdo. Né?
Esse, provavelmente, que você falou que faz 4%, talvez seja o mesmo que chegou a mim, que disse que faz no mínimo 1,5% ao dia, mas normalmente faz 3, 4, 5%. É possível fazer 1,5% ao dia no mercado de renda variável, mas não como renda fixa. Renda variável é variável, não é fixa. Então eu não posso chegar para você, por mais que eu sei que eu posso fazer até 50% de lucro num dia, eu não posso chegar para você e falar, Gleison, me dá o seu dinheiro e eu vou fazer 10% ao mês para você. Não dá, porque vai ter mês que pode ser que eu faça 20%, vai ter mês que eu perca 8%. Né? A ideia de renda variável é ganhar e perder, mas no final das contas ganhar mais do que perder. E normalmente eu faço a conta para o cara ver o quão absurdo é essa proposta. Eu falo, e eu já começo do mínimo, hein? Eu falo, vamos ver o que é 1,5% ao dia? O mercado de renda variável, de Forex, ele tem 20 dias úteis no mês, em média, de operações. Aí o que eu falo para o cliente? Imagina alguém fazendo 1,5% ao dia durante 20 dias. Juros compostos. Você fez 1,5% hoje, amanhã você usa aquilo que você tem, mais 1,5% que você fez, né? Sim. Isso daria 34% ao mês. 34%. Se você pegar 34% ao mês, se você pegar R$1.000, pega R$1.000 e coloca 34% ao mês de juros, todos os meses ali em cima daquilo. Em 3 anos vira 37 milhões de reais. Em 3 anos, R$1.000 vira 37 milhões. Aí a pergunta que eu faço para as pessoas é, se existe alguém que tem a receita para transformar R$1.000 em 37 milhões, por que ele precisa do seu dinheiro? Porque ele não vai no banco, pega 100 mil emprestado e faz 3,7 bilhões para ele mesmo. Né? Então, não tem lógica. Né? Quando você mostra os números, quando você põe na calculadora de juros compostos e fala, tá vendo o tanto que dá? Se existe alguém que faz isso, por que esse alguém faria isso para você sem cobrar quase nada? Exato. É um milagre, né? Sim. Não existe. E a respeito do Forex, como que você vê o futuro do Forex no Brasil? Olha, Já que ainda não é regulamentado, você vê algum obstáculo, alguma coisa assim? Não, nesse sentido, no momento não há problemas, porque ele não é regulamentado, né, mas ele não é ilegal. Ou seja, a CVM ela não regulamenta. Então, em termos de investimento, o que a CVM vai dizer? Eu lavo minhas mãos, não tem nada que eu possa fazer se você perder dinheiro nesse mercado. Né? Esse é um ponto. Agora, se a gente for falar de legalidade, por exemplo, a Receita Federal ela não tem problema com isso desde que a pessoa ela declare. Estou enviando tanto lá para fora. Tive um lucro de tanto e estou trazendo para cá para o Brasil. E aí você paga 15% de imposto em cima de tudo que você trouxer a mais do que você enviou. Isso de forma legal, você coloca na sua declaração de imposto, se você quiser, e assim por diante. Então, o cara mandou para fora do país R$10.000. Mexeu com Forex, transformou R$10.000 em, sei lá, 30 mil. Aí ele quer trazer 5 mil para cá, ele não paga nada de imposto. Aí ele quer trazer mais 5, também não paga nada de imposto. Ele mandou 10, está trazendo 10. Tudo que ele trouxer a partir de agora, ele começa a pagar imposto. 15% em cima daquilo que ele trouxer. Né? Então, não é um mercado que ele é ilegal, ele só não é regulamentado pelos órgãos que tomam conta de investimentos. Porém, ele não sofre esse tipo de coisa. E eu acho difícil ele ser regulamentado aqui no Brasil, porque ele não gera lucro para o Brasil. Né? Normalmente, o Brasil ele é um país meio fechado. Então, só se regulamentam as coisas, os tipos de investimento aqui, que de alguma maneira pode gerar um lucro. Né? E se você for parar para pensar, o mercado de Forex ele não gera lucro, e outra, ele bateria de frente com a Bolsa de Valores, e se as pessoas conhecessem mais o mercado de Forex, muitas delas deixariam de investir na Bolsa de Valores, porque ele é mais fácil de lidar e de operar do que a Bolsa de Valores, e ele tem mais possibilidades de lucro do que a Bolsa também, e isso iria prejudicar a nossa Bolsa de Valores aqui. Para você ter uma ideia, a nossa Bolsa, ela movimenta alguns bilhões de reais no ano inteiro. Alguns bilhões de dólares, vamos colocar. O mercado de Forex, ele gira de 3 a 5 trilhões, e já tem gente que diz em torno de 5 a 7 trilhões de dólares em um dia. Então é um volume muito maior, porque você está lidando com o mundo todo, e não só com um país específico, né? Você está lidando com vários países grandes, desenvolvidos. Um exemplo de como a nossa Bolsa de Valores ela é pequena perto do mundo, né? A gente tem aqui as Blue Chip, para quem conhece, né?
que são aquelas ações mais conhecidas, mais consideradas confiáveis, e assim por diante. A gente vai ter umas 15. Se chegar a 20 é muito. A gente vai ter ali Ambev, Petrobras, Vale. Nos Estados Unidos, na Bolsa Americana, você tem mais de 500. Só de cabeça a gente já lembra das principais: Google, Apple, Facebook, Coca-Cola, Microsoft, Walmart, tudo quanto é Starbucks, Nike, né? Tudo é lá. E a gente tem também bolsas no resto do mundo que elas são maiores que a Bolsa Brasileira também. Então é um mercado que ele compete diretamente com o mercado de renda variável do Brasil. Então acho que vai ser muito difícil um dia o Brasil regulamentar o mercado de Forex. Tá? Até porque a gente tem como eu posso dizer? Não é um simulado, a gente tem um Forex, entre aspas, né, aqui no Brasil, que chama índice dólar. Quando você quer operar o preço do dólar, você vai operar um negócio chamado índice dólar. E aí, para quem tem menos dinheiro, vai operar o mini índice. Então, o mercado de Forex, ele ia arrebentar muito esses tipos de investimentos. Ia derrubar a receita brasileira. Porque o mercado de Forex, ele é globalizado, ele é mundial. Né? Então, como você vai cobrar imposto de uma empresa que opera no Brasil, mas que, na verdade, está sediada fora do Brasil? Entendi. Né? Que é o que acontece muitas vezes. Você tem uma corretora que ela é regulamentada por um órgão americano, só que ela não fica nos Estados Unidos. Ela simplesmente segue todos os critérios que eles exigem, e aí o órgão americano regulamenta e fala: olha, isso daqui a gente toma conta, a gente está no controle. É uma corretora que não vai sumir com seu dinheiro de uma hora para outra, porque faz parte das corretoras que são regulamentadas por nós. O Brasil não consigo imaginar fazendo esse tipo de coisa, mesmo com o Paulo Guedes, liberal e tudo mais agora na economia. Entendi. E bom frisar também que não é regulamentado no Brasil. Exatamente. Mas nós temos vários outros países que são regulamentados, que inclusive as leis são muito mais severas, né, que a fiscalização é muito maior do que no Brasil. Ou seja, para quem pensa muito em questão de segurança, você está muito mais seguro do que quando você investe aqui no Brasil. Porque às vezes você está numa corretora que está num outro país que as leis são muito mais, vamos dizer, severas mesmo, né, para quem opera nesse mercado, com as corretoras. Então, isso hoje com certeza não impede ninguém de operar em questão de segurança, que é hoje que as pessoas prezam muito a hora que vão investir o dinheiro, é segurança. Conheço muita gente hoje que investe na poupança, por exemplo, porque acha que a poupança é o único papel que é seguro. Vou colocar na poupança, que na poupança não tem risco nenhum. E justamente por esses medos aí. Então, bom frisar também que não é regulamentado no Brasil, mas tem vários que são regulamentados lá fora e estão sujeitos às leis de lá, que é muito mais severas, né? E agora que todo mundo já sabe, né, do Forex também, qual que é o principal obstáculo? Ou se tem algum obstáculo para quem quer operar nesse mercado? Eu acho que um dos principais obstáculos é a desinformação que a gente tem em geral sobre quando a gente fala de Forex. Eu ministro um curso que a gente começou uma turma agora recentemente, onde eu falo todo o beabá do Forex para o pessoal. Então a gente coloca ali exatamente o que como funciona, todas as nuances, e eu acompanho o aluno. E a gente não vê muito disso. Quando você vai procurar algum curso de Forex, você vai aprender análise técnica, o cara vai ensinar você a ler o gráfico para fazer as operações, e acabou. E o principal não é o gráfico, o principal é o acompanhamento do aluno, porque quando você mexe com renda variável, o psicológico ele conta muito mais do que o conhecimento do cara em si. Às vezes, se você colocar uma criança e falar, olha, toda vez que o preço passar da linha X você compra, toda vez que o preço baixar da linha Y você vende, a criança faz isso e ganha dinheiro. Mas o adulto, às vezes, não vai conseguir ganhar o mesmo dinheiro do que a pessoa, porque quando você tem contas a pagar, você fica preocupado quando você vê a coisa dando prejuízo. Né? Então, o psicológico é a parte principal e é a parte que eu vejo mais esquecida pelos cursos. O cara te ensina a operar, tá, legal, mas aí quando você senta lá na frente do computador, sua mão começa a suar, você começa a tremer porque está com medo de perder dinheiro, não tem ninguém ali naquela hora para dizer para você o que fazer, para você segurar, ensinar você a fazer estatística. Quando você tem as suas próprias estatísticas,
fica mais fácil você ter confiança. Mesmo quando você vê um prejuízo razoável, você não fica abalado, porque você fala, não, tudo bem, eu já tive prejuízo outras vezes, mas segundo as minhas estatísticas, se eu seguir a minha estratégia, eu sempre vou me dar bem no final das contas. Né? E você vê muito pouco disso. Isso é uma ponta. A outra parte da desinformação é o pessoal falando que você vai ganhar dinheiro rápido e fácil. Porque aí a pessoa começa a estudar e ela desanima porque ela não ganhou dinheiro rápido e fácil. E vou dizer uma coisa além. Quando a pessoa não ganha dinheiro rápido e fácil, ela tem que dar graças a Deus. Porque às vezes a pessoa ela pode ter a sorte de iniciante, ela pode ter aquela famosa... deu uma sorte, e aí ele jogou lá $5.000, transformou 5 mil em 20 mil, e aí transformou 20 mil em 60 mil. Quando esse cara não sabe operar, ele está dando sorte. E quando ele levar uma paulada, ela vai ser tão grande que ele nunca mais vai sentar na frente do computador. Né? Então, essa é uma coisa complicada. Né? O cara ir atrás de fazer dinheiro muito rápido. Quando você faz dinheiro muito rápido, e você chega muito rápido num certo patamar, você não sabe lidar com aquele dinheiro. Né? Quando eu comecei a mexer com bolsa de valores lá atrás, e eu comecei a fazer trade com bolsa de valores, e não com Forex, né? Eu comecei com 40 mil reais. Eu peguei esses 40 mil reais, transformei em 3 meses em R$500 mil, fazendo operação. Depois, em 1 mês e meio, eu transformei R$500 mil em R$4 mil. Por quê? Porque eu cheguei em R$500 mil antes da hora. Não era o momento, eu não estava preparado psicologicamente para ter R$500 mil na mão para operar. E aí eu transformei isso em 4 mil. E aí eu voltei lá para o meu mentor, o cara que estava me ensinando, e falei, olha, fiz um monte de coisa errada, quis ganhar dinheiro de uma hora para outra, ganhei, mas perdi quase tudo e quero sua ajuda de novo para começar do zero de maneira certa e correta, com calma. Né? Então, falta um pouco disso no mercado, né? De obstáculo seria apenas esse, porque enviar dinheiro, receber dinheiro, baixar o home broker, fazer cadastro na corretora é tudo muito fácil. É tudo muito simples e tranquilo. Agora, se você chegar mal assessorado a esse mercado, aí você pode ter consequências complicadas para você. Pode te afastar de uma coisa que seria muito promissora para você se você chegar lá da forma errada. Sim. E falando em chegar da forma, né, de ser assessorado para entrar nesse mercado, fiquei sabendo que vai ter uma novidade por aí, né? Sim. Vamos deixar ela para o final, o que você acha? Pode. Vamos falar só a data, né? Vai ser em 17 de abril, não é isso? Isso, exatamente. Maravilha. Daqui a pouquinho vocês vão saber do que a gente está falando. Antes disso, eu queria te fazer mais uma pergunta. Para quem quer começar a investir em Forex, qual que é o primeiro passo? Eu acredito que o primeiro passo é buscar informação com pessoas sérias. Né? É você procurar, por exemplo, pessoa que não fala milagre. Eu odeio quando você escutar alguém falar de ficar rico, aí eu acho que você precisa repensar a notícia desse cara. E saber mais ou menos o que você está fazendo, onde você está pisando. E nesse sentido a gente tem um pouco de dificuldade porque a gente tem muito pouco material em Forex, em português. O cara que fala inglês, ele tem acesso a um conteúdo um pouco mais abrangente. A maioria dos conteúdos para Forex, eles são em inglês, né? A gente tem muito pouco conteúdo em português. Então é um pouco difícil para a pessoa chegar. Depois a gente até passa contato, quem quiser opinião e quiser chegar nesse mercado, conhecer corretoras sérias, assim por diante. Por quê? Se você entrar da forma errada, né, muito provavelmente você vai sair logo e vai acabar... Para você ter uma ideia do que eu falo de forma errada, tem corretora que ela ganha dinheiro quando você perde. Né? É exatamente isso. Tem corretora que ela ganha dinheiro toda vez que você perde dinheiro. Porque ela opera contra você. A gente tem um negocinho chamado Dealing Desk e No Dealing Desk. Né? Então a corretora... Tem corretora que ela não pega aquela ordem de compra que você deu, vai lá no mercado e pergunta para alguém se tem alguém querendo vender. Ela pega essa ordem e ela segura com ela, porque ela acha que você vai perder. E aí quando você perder, o dinheiro é dela. E se você não perder, às vezes ela manipula o preço contra você para você perder. Ela fala, não, o spread foi muito alto, e aí acabou saindo a sua ordem, né, antes do que você planejava.
Então é algo que a gente precisa tomar cuidado, tá? Para você conhecer e evitar essas corretoras, eu diria que o primeiro ponto, por mais atrativo que seja, é evitar a corretora que fica te dando um monte de bônus de graça. Evitar aquela coisa dos $100 de bônus, $50 de bônus, dobra o dinheiro que você coloca lá e assim por diante. Tá? Porque normalmente essas corretoras têm alguma coisa errada. A corretora séria não costuma dar bônus à toa. Tá? A corretora séria, você faz o cadastro e manda dinheiro e você começa a fazer a operação. Tá? Não que não tenha corretora séria que dê bônus, mas é um número pequeno. Tá? Esse é um ponto. Outro ponto é você aprender a fazer análise gráfica, né? Aprender como que funcionam os gráficos, como você consegue identificar se o preço está subindo, se o preço está caindo, para você fazer as operações em si. Né? E uma parte final, aí, um terceiro ponto, eu acredito que seria você estudar um pouquinho sobre psicologia do trader, que é uma das coisas mais importantes aí. É você saber controlar o seu psicológico no momento que você está fazendo as operações, para você não deixar em momento algum fugir às suas estratégias, né? Você não fazer uma estratégia, você calcula, né? Faz a coisa extremamente bem planejada, e aí, de repente, por um revés, você quer mudar toda a sua estratégia e começa a meter o pé pelas mãos. Tá? Mas eu acho que os principais são isso. Ficar longe de facilidades. Né? Para você ganhar dinheiro, se fosse fácil, aí eu uso o seu exemplo. Né? Todo mundo fazia. Né? Ninguém usava tesouro direto, ninguém usava renda fixa para nada. Todo mundo fazia. Né? Então, precisamos ter bastante cautela para entrar nesse mercado. E principalmente a gente fala assim, eu dobro o seu dinheiro, mas e aquela que te dá uma data? Essas são as piores, né? Assim, dobra o seu dinheiro em 6 meses. Não, eu não vou nem comentar, você falou, eu quero morrer quando eu vejo, não vou citar o nome, mas só pelo jeito que eu vou falar, muita gente vai saber, porque é um pessoal agressivo, né? Em termos de marketing, que fica toda hora, não feche esse vídeo porque você vai aprender como fazer 1000% de lucro. E aí fica te bombardeando de e-mail de tipo, você não pode perder essa oportunidade, triplique o seu dinheiro. A pessoa ela precisa pensar de maneira racional o seguinte, se esse cara está falando que você pode fazer 1000%, aí na outra semana ele está falando que ele pode triplicar o seu dinheiro, provavelmente esse cara é rico, né? Aí eu penso, será que todo mundo que trabalha nessa instituição que fica te enchendo o saco o tempo todo, falando que vai dobrar o seu dinheiro, falando que vai te dar lucro e tudo mais e tal, todo mundo ali anda de Ferrari e tá milionário? Porque do jeito que eles falam, eles ganham dinheiro sempre e muito dinheiro. Eles colocam o dinheiro deles nessas operações que eles estão falando para as pessoas? Né? A pergunta que não quer calar na minha cabeça, por assim dizer. Então eu particularmente não gosto desse sensacionalismo em cima de investimento. Investimento é um negócio sério e você precisa lidar com ele da maneira certa e da maneira séria para fazer as pessoas crescerem. Sim, com certeza. E para lembrar, mais uma vez, né? É renda variável. Então não existe esse milagre, não existe falar assim, não tem risco. Qual que é o risco? Risco zero. Não existe risco zero. É renda variável. E, Marcos, vamos falar sobre um pouquinho do webinário. Fala para nós, como que vai ser? Sim, o nosso webinário a gente vai falar sobre investimento em geral, né? Não somente sobre Forex, mas também sobre investimento. A gente vai estar lançando a segunda turma do curso que eu dou, são 4 meses o curso, né? Então vai bater certinho com o lançamento da próxima turma, né? Onde normalmente a gente faz promoção para o pessoal que está entrando no curso naquele momento e assim por diante. E também vamos principalmente comentar sobre esse curso. Por quê, né? O nome dele é Forex Full. E por que Forex Full? Porque ali eu vou ensinar as pessoas da maneira completa, né? Ou seja, o cara vai aprender análise técnica, análise fundamentalista, o que é o mercado de Forex, como é que isso funciona, tá? E também vai ter um acompanhamento meu até esse cara estar fazendo a operação certinho, e aí eu libero ele para começar a fazer as operações sozinho, por assim dizer, né? Empurro ele do ninho para ele voar sozinho, né? Então a gente vai falar bastante sobre isso e vamos aprofundar até um pouco mais aí no mercado de Forex nessa data aí, 17 de abril, que é o nosso webinário. Legal. Será que a gente consegue, antes do dia 17, eu vi que algumas pessoas me fizeram algumas perguntas aqui, depois eu vou anotar para a gente passar, se a gente conseguir fazer um outro bate-papo antes, né, que a gente convida mais pessoas com antecedência, mas desde já
quem tem interesse, né, em operar no mercado, conhecer mais sobre o mercado de renda variável, conhecer mais sobre Forex, com um especialista, está aqui o especialista que é o melhor que eu conheço, que é o Márcio Vinícius. Então, dia que a gente consegue 17 de abril. Opa, tava fechando aqui. Fui abrir a live do Facebook, ficou meio duplo o som aqui. Mas com certeza, é um negócio que eu gosto muito de conversar, e eu faço questão de conversar exatamente para a gente poder tirar toda essa mística que é feita em cima do mercado de Forex. Né? Duas coisas que o pessoal faz muita mística e acaba, como posso dizer, enganando de maneira fácil o povo, né? Então, uma delas seria quando o pessoal começa, como posso dizer, só um minutinho que eu vou dar um mute aqui, aí. Um exemplo de uma coisa que o pessoal costuma enganar o pessoal, e eu acho isso chato pra caramba. Bitcoin. Tem muita gente que fala em Bitcoin sem explicar o que é Bitcoin. Sem falar os riscos envolvidos, sem falar como investir especificamente em Bitcoin. Então é uma coisa que eu acho meio complicada. Né? Por quê? Em 2017, o Bitcoin ele disparou, né, durante o ano. Então, se você tivesse investido lá R$5.000 no começo do ano, você teria R$100.000 no final do ano. Né? Já lá em dezembro. Já se você investisse em dezembro de R$5.000, hoje você teria uns R$800. Né? Até menos. Então, assim, o que aconteceu nessa época da explosão do Bitcoin? A partir de setembro, outubro, salvo me engano, ele começou a disparar, porque foi anunciado lá nos Estados Unidos que ele ia começar a ser negociado na Bolsa de Chicago. Né? Ia começar a ser negociado pelo CBOE. E aí ele começou a subir. Quando chegou em dezembro, ele começou a ser negociado. E aí no dia que ele começou a ser negociado, no dia 18 de dezembro de 2017, um Bitcoin chegou a valer R$72.000. Hoje ele está em torno de 23 mil, alguma coisa assim. Porque ele varia muito, né, durante o dia. O que aconteceu nesse período aí? Teve muita gente que colocou dinheiro em Bitcoin, o dinheiro subiu, e aí esse cara, o dinheiro dele subiu, não porque ele é um puta trader, não porque ele sabe pra caramba, porque ele entende muito, o dinheiro dele subiu porque o Bitcoin subiu. E aí esse cara saiu por aí falando que ele conseguia transformar 5 mil em 100 mil. Sendo que ele não fez nada, o dinheiro dele subiu sozinho. E aí esse cara mostrava o extrato da conta para os outros, né? Não esse cara, esses caras, várias pirâmides financeiras surgiram desse jeito. Esses caras mostravam o extrato financeiro para os outros, e a pessoa falava, poxa, é verdade, ele investiu 5 mil e hoje ele tem 50 mil. Ou hoje ele tem 60 mil, hoje ele tem 80 mil. Só que essas pessoas não sabiam o que esse cara tinha feito. E ele não tinha feito nada. Simplesmente subiu. Ele não sabia a melhor hora para comprar, a melhor hora para vender. Mas aí esse cara criou uma pirâmide financeira baseado nisso. Assim funciona no Forex também. Eu posso colocar uma conta de demonstração aqui, né, a conta demo, que são as contas que têm valores fictícios com dados reais do mercado, né, e posso fazer uma operação ali de $100 mil, transformar $100 mil em milhão. Eu posso fazer o seguinte, eu posso comprar numa tela, vender na outra tela, gravar as duas, e aquela que der certo, eu mando para o YouTube e falo, veja como transformar 100 mil em 1 milhão. E aí vai ter um monte de gente que vai acreditar nisso, vai entrar no meu canal, vai querer aprender a fazer isso, e aí eu vou ensinar esse pessoal de maneira torta, e aí esse pessoal vai sair por aí criticando, porque vai ter perdido dinheiro, vai sair falando mal, olha, não é um negócio legal, eu perdi um puta dinheiro e tal, mas tudo é que o cara foi enganado e acabou entrando da maneira errada. Né? Então, a gente precisa deixar isso claro com relação à renda variável, que renda variável é variável, não é fixa. Né? Você só sabe quanto você vai ganhar todos os meses no mercado de renda fixa. Ah, eu vou ganhar 0,8 ao mês, tá? Então todos os meses você vai ganhar 0,8. No mercado de Forex, você não consegue fazer esse cálculo, como qualquer outro mercado de renda variável. Se você fez 10% de lucro em um mês, não significa que no outro mês você também vai fazer 10% de lucro. Talvez você faça mais, talvez você faça menos. Tá? O ideal é, a pessoa ter em mente que ela vai ganhar e ela vai perder, mas que no final de um mês ou no final de um ano,
ela tem que ter ganhado mais do que perdido. Né? Esse é o ponto principal aí quando a gente fala em renda variável. Legal. E no Forex também funciona tipo a bolsa, né? Tipo assim, eu estou hoje com 10% de lucro. Cara, isso só se torna lucro a partir do momento que eu saio da operação e realizo o lucro, né? Fora isso, o seu dinheiro continua lá rendendo. Então, não é que você ganhou 10% hoje, se você não realizou lucro, você ainda não tem os 10%. Seus 10% continuam investidos e aí ele pode render mais. Você está dando um upgrade ali, me fugiu a palavra correta, no seu capital. Porque se você tinha R$1.000 hoje, você ganhou mais 10%, cara, então agora você tem 1.100. Então, o seu investimento hoje, ele é em cima de 1.100, que é os 1.000 que você tem, mais os 10 de lucro. Se eu sair da operação, aí sim eu vou ter os 10% de lucro. Isso é renda variável. Então, eu vejo muita gente, tipo assim, eu perdi muito dinheiro em renda variável. O que você fez? Não, eu comprei uma ação a R$10, hoje ela está a 5, mas você já vendeu a ação? Não, continue com ela na carteira. Você não teve prejuízo. Exato. Você não teve ação ainda? Então, você só vai ter prejuízo se você tivesse vendido essa ação hoje. No Forex também não é diferente, né? Sim, no Forex a gente tem uma pequena diferença, porque normalmente no Forex a gente usa operações de day trade, que são aquelas operações que a gente compra e vende no mesmo dia. No Forex, diferente do mercado de ação, a gente não compra o ativo e fica com ele na mão, que é o famoso buy and hold, né, ou swing trade, que é o pessoal que fica com a coisa um pouquinho mais de tempo, né? Normalmente a gente está sempre líquido no Forex. A gente entra e sai, entra e sai. E por que isso? Porque no mercado de Forex, se você fica um determinado tempo, você tem uma taxa que é cobrada. Né? Por exemplo, no mercado de ação, você pode comprar uma ação da Petrobras e ficar com ela na mão para o resto da vida. No mercado de Forex, não dá para você comprar uma coisa e ficar com ela na mão para o resto da vida. Primeiro que a variação de preço é muito alta, e segundo que ele tem o swap, que é uma taxa que é cobrada de acordo com a taxa de juros de cada um dos países que estão envolvidos naquela negociação. Então, se você está negociando um ativo que chama AUD-USD, é dólar australiano versus dólar americano. Então, você vai ter uma taxa que vai ser cobrada de você de acordo com a taxa de juros que a Austrália cobra e os Estados Unidos cobram. Então, quanto mais tempo você fica com isso na mão, mais dinheiro você vai perdendo tendo que pagar essa taxa, esse swap. Toda vez que gira, que termina um dia, começa o outro dia, você paga uma taxa. Porque o mercado de Forex, ele não tem um ativo que você fica na mão, né? Para você ter uma ideia, eu pego muito operador da Bovespa, né? E como aluno, e costumo fazer algumas pegadinhas com eles. E uma que eu faço a partir do momento que o cara conheceu o home broker, né? Ele já sabe operar e tal. Eu falo, vamos lá, faça uma compra. Faça uma compra em euro-dólar. Aí o cara vai lá, clica em comprar, faz a compra em euro-dólar. Aí eu falei, como é que você faz para sair dessa operação agora? Ele falou, agora eu vendo. Eu falei, então vende. Aí o cara vai lá, clica em venda, euro-dólar. O que acontece no mercado de Forex se você clicar em compra e se você clicar em venda? Você vai ficar comprado e vendido ao mesmo tempo. Então, no mercado de Forex, a gente abre uma operação e fecha uma operação. A gente não faz compra e venda. A gente abre uma operação de compra e fecha uma operação de venda. Então, você consegue ficar comprado e vendido ao mesmo tempo no mesmo ativo no mercado de Forex. Porque aí já seria um pouquinho mais complicado, precisaria de mais tempo para explicar esse conceito, mas quando você compra um par de moedas, o par lá euro-dólar, que é um ativo, na verdade você está comprando euro e vendendo dólar ao mesmo tempo e lucrando com a diferença entre o preço das duas. Se isso subir, você ganha, se isso descer, você perde. Mas no mercado de Forex você consegue ficar com operações abertas ao mesmo tempo no mesmo ativo. No mercado da Bolsa, se você comprou Petrobras e você vai lá e clica em vender, você acaba de vender aquelas que você comprou. Já no mercado de Forex, não, a gente não costuma ficar com elas na mão durante muito tempo. É um mercado um pouquinho diferente do mercado de ação nesse sentido. O que é igual, e que eu concordo, é o que eu falo para o pessoal. Lucro e prejuízo é só aquilo que está no seu bolso, não é aquilo que está no mundo virtual. Então, se você teve um lucro virtual ou um prejuízo virtual, enquanto você não fechar aquela operação, aquilo não é nem lucro nem prejuízo. A hora que você fechou, aí você teve um lucro ou um prejuízo razoável, né? E aí, como o mercado de Forex é um mercado muito rápido,
às vezes isso prejudica um pouco o pessoal. Porque às vezes o cara olha e ele está tendo um lucro de 50% em uma operação só. E aí ele vai fechar. Até ele fechar essa operação, ele pegar o mouse e clicar no X e tal, às vezes esse prejuízo caiu de 50% para 10%. E aí, olha só como é o psicológico. Uma pessoa teve 10% de lucro em um dia e ela fecha o dia chateada. Porque em algum momento ali ela olhou na tela e estava tendo 50% de lucro. Então a gente precisa pegar muito no psicológico. Essa é a parte principal de um trader, né? Sim, com certeza. O dinheiro é emocional, né? Então, para a gente operar também, o exemplo que você deu da criança é fantástico. Porque não vai tanto na emoção, ela vai ali na razão. Ó, chegou nisso, você compra, chegou nisso aqui, você vende. Ela está indo pela razão, não pela emoção. Ela tem ela foi ensinada aquilo ali, então ela não está colocando emoção. Sim. Por que para a gente, para o adulto, pega muito emocional? Porque às vezes a operação fecha rápido, aí é uma maravilha. Mas às vezes ela fica muito tempo aberta. E quanto mais tempo ela fica aberta, mais ansioso você fica, porque você é adulto, você tem conta para pagar, às vezes você tem família, né? Então, se uma operação levar 3 horas para fechar, durante essas 3 horas, você vai ter milhares de pensamentos passando pela sua cabeça. Vai ter hora que ela vai estar dando prejuízo. E aí você vai falar, putz, será que eu fecho agora? Aí ela vai começar a dar lucro. E aí você vai falar, putz, ainda bem que eu não fechei, ela está dando lucro. Ela te dá prejuízo. Aí você começa, putz, eu devia ter fechado. Eu devia ter fechado aquela hora. Deus me deu uma chance de sair, eu não saí. Por que eu fiz isso? Não sei o que e tal. Aí ela começa a dar lucro de novo. Aí você pega e você sai. Fala, não, vou sair agora. Graças a Deus, ela já deu um pouquinho de lucro, tá ótimo. Aí ela vai lá no objetivo que você tinha colocado para alcançar. E aí você fica, putz, por que eu não segurei essa operação aberta? Eu fui sair antes. Ela foi lá onde eu achei que ia, tá vendo? Então, assim, uma criança, ela não teria esses problemas. Ela simplesmente ia ficar olhando para o computador e ia falar, bom, eu programei o computador para me dar X de prejuízo ou Y de lucro. Enquanto não der nenhum nem outro, eu não saio. É isso. E acabou. Mas é difícil para um adulto enxergar o mercado desse jeito. Porque quando a gente começa a ver dinheiro nosso indo embora, dói no nosso coração aquilo. Sim, sim. Isso aconteceu recente comigo. Eu tinha um objetivo, estava demorando muito para chegar no meu objetivo. Eu disse assim, quer saber, eu vou sair disso aqui logo, estou quase no 0-0 mesmo, já ganhei os dividendos, já recuperou, vamos embora. Cara, foi eu sair no dia seguinte, 20%. Eu disse assim, cara, não acredito que isso aconteceu. Sim. Então é uma questão aí da emoção. Como demorou um tempo, eu disse assim, quer saber, vou sair disso aqui. E se eu não tivesse ido pelo lado emocional, pelo racional, tinha dado tudo certo. Mas sensacional. Consegue colocar o link aqui, o endereço do webinar, está aqui só a data para quem já quiser agendar, clicar para... Eu vou pedir para o Liu, que está aí acompanhando a gente também, está cuidando disso, colocar o link para o pessoal aí. Pode deixar que a gente joga o link para a galera. Não, maravilha. Cara, muito obrigado pelo bate-papo. E para o pessoal que está me perguntando aqui, eu vou colocar o link, vai estar lá no Facebook, algumas pessoas que me perguntaram aqui no WhatsApp, eu vou mandar pelo WhatsApp também. Espero vocês no webinar. E quer aprender a operar renda variável? Aprenda com especialista. Quem tem muito tempo de mercado e quem realmente vai te dar um suporte. Então, tá aí o Marcos Vinícius, é a melhor pessoa que eu recomendo hoje para estar acompanhando, para estar ensinando de uma forma correta. Mas lembrando que não é milagre. Sim, não existe milagre, né? Quem te promete milagre, no mínimo, deveria comprovar que ele já fez milagre para ele mesmo. E eu acho que se tivesse feito, continuaria fazendo milagre só para ele, não estaria fazendo para todo mundo. Já falou tudo, né? Sim, não com tem certeza. Lógica, não tem lógica nenhuma. Fato. Eu particularmente fico muito chateado porque é um mercado que pode dar muito lucro para as pessoas, né? Desde que a pessoa saiba trabalhar certo. E eu fico chateado com o tanto de desinformação que a gente tem na internet falando de dinheiro da noite para o dia, né? Porque quando fala-se de dinheiro da noite para o dia, a pessoa ela vai entrar, ela não vai ganhar dinheiro da noite para o dia, e se ela ganhar, muito provavelmente ela vai perder,
que é o que aconteceu comigo lá no começo, porque ela vai chegar muito rápido onde ela não deveria ter chegado, e aí para ela cair vai ser muito mais fácil. E aí essa pessoa, ela nunca mais vai querer saber desse mercado. Quando ela ouvir a palavra Forex, ela fala, para, é um negócio arriscadíssimo, eu não tenho coragem nem... É que nem o mercado no Brasil não, em todas as bolsas, o mercado de opções. Opções muitas vezes é chamado para os traders de cemitério de malandro, né? Mas se o cara souber trabalhar opções sem correr um risco muito alto, dá para ele trabalhar e ganhar um dinheiro bom. Mas tem gente que perdeu dinheiro com isso e não quer nem saber mais, não quer ouvir nem falar. Então é complicado. E eu que agradeço a oportunidade também aí de poder te conhecer, poder conhecer também, passar um pouco de conhecimento aí para o seu pessoal, para a galera que te acompanha, tá? Dizer que a gente está à disposição aí, a próxima turma do curso ela vai abrir em abril, porém eu faço um trabalho de gerenciamento de patrimônio, né? Quem tiver interesse em ganhar um pouco mais do que está acostumado a ganhar, a gente faz isso para a pessoa, sem milagre, é um pouco mais do que está acostumado a ganhar e sem correr risco. O risco que meus clientes correm é ganhar pouco no final de um ano ou ganhar muito, mas nunca perder. Maravilha. Pode deixar algum contato? Quem quiser entrar em contato com você? Claro, eu vou passar... Quer ver? Vou jogar no Facebook aqui o contato, o telefone nosso. O pessoal entrar em contato aí pelo WhatsApp. Aqui. Vamos jogar aqui para vocês. É o 11, né? A gente pode estar falando com gente de tudo quanto é lugar. Então é o 11 95589-2526. Passado aí, ó, 11 955892526. Tá? Só fazer o contato por aí. E aí, normalmente, pessoas de outros estados, de outras localidades, eu costumo fazer reunião com eles por Skype. Ou por Skype, ou pelo Hangout do Gmail. A gente costuma acertar nesse detalhe, né? Então, tem bastante coisa interessante aí para a gente poder conversar pessoalmente e explicar para as pessoas, né, sobre gerenciamento de patrimônio, sobre questão de gerência de contas, que é uma parceria que eu tenho com as pessoas que me indicam clientes, né, que são remunerados também por isso, e acabam cuidando desses clientes também. Então a gente tem bastante coisa interessante aí para comentar com o pessoal. Legal. Só uma pergunta que eu ganhei, que você podia ver se ele responde agora. Vamos lá, então vou fazer a pergunta. Você cuida da carteira, você falou que cuida da carteira de algumas pessoas, não é isso? Exato, isso. Cuida da carteira pessoal, eu faço a gestão do patrimônio do cliente, né? Então, eu faço, para eu driblar as dificuldades que a gente tem aqui no Brasil, o que a gente tem no Brasil? Se você tira o certificado para ser analista, ou seja, você faz operações na Bolsa de Valores, você não pode fazer consultoria e nem pode fazer gestão de carteira. Se você tira o CEA e vai lá e faz gestão de carteira, você não pode fazer consultoria e não pode fazer trade. Se você vira consultor, você não pode fazer trade, as operações, e também não pode gerir a carteira do cara. Né? No Brasil as coisas são tudo separadas, é um certificado para cada coisa que é para as associações irem ganhando uma grana em cima disso. E o trabalho que eu faço, ele é completo. Eu faço a operação, eu faço a gestão e faço a consultoria. E eu consigo fazer esse trabalho completo fazendo isso no nome do próprio cliente. Então é uma maneira que eu consigo driblar essa dificuldade. Você faz no nome da pessoa. A conta na corretora é da pessoa, eu invisto parte do capital do meu cliente num fundo de investimento fora do país, também é no nome do cliente. Né? Então, fazendo os investimentos no nome do cliente fica mais simples. Porque se um dia a CVM chega até mim e fala, olha, você não pode fazer o que você está fazendo, devolve o dinheiro de todo mundo. Eu falo, olha, o dinheiro deles já está com eles. Eu sou só o orientador. Todo o capital do meu cliente é investido no nome dele. Tá? Então, não tem uma coisa tipo... vou dar o meu dinheiro para o Marcos Vinícius, vou dar 10 mil na mão do Marcos Vinícius, ele vai fazer uma rentabilidade para mim. Não. A partir do momento que o cliente fala, eu tenho 10 mil, gostaria de investir, eu falo, tudo bem. Eu vou abrir uma conta para você lá na Rico ou na Easy Invest, e lá nós vamos investir parte do seu dinheiro. Nós vamos abrir uma conta para você no fundo de investimento X, e lá nós vamos investir parte do seu dinheiro. Outra na parte de Forex, e lá eu vou investir parte do seu dinheiro em Forex também. Então, fazendo os investimentos no nome do cliente fica mais fácil, mais transparente, e mais seguro também. Maravilha. Show de bola, respondido. Foi uma pergunta que me fizeram aqui, mandaram no WhatsApp, queria a resposta. Tem o contato do Marcos Vinícius aqui. Então, se você tiver interesse, é só entrar em contato com ele. E
lembrando, já coloca na agenda aí, do webinar no dia 17/4, às 19h30. E para quem quiser o curso, gente, é um curso sensacional, que você vai aprender a operar de forma séria, da forma correta, renda variável, tá? Já pode aproveitar e escrever no curso também. Sim, legal. E aí no dia do webinar a gente tem promoções bacanas aí para o pessoal poder contar com a gente e ganhar um dinheirinho extra aí para poder alavancar os seus investimentos de maneira segura e de maneira sólida, né? Sem milagres. Show de bola. Perguntaram aqui se vai ter desconto. Vai ter desconto. Vai ter uma condição especial para quem estiver no webinar no dia 17 de abril. Exatamente. A gente sempre dá um desconto para o pessoal que acompanha a gente nessa data aí. Show de bola. Magnífico. Então, muito obrigado pelo bate-papo. A gente agenda outro. Quem não pegou tudo aqui, acabaram de falar que não conseguiu pegar tudo, se eu não me engano, eu acho que vai ficar lá no Facebook. Mas se não tiver, a gente programa um outro aqui e eu aviso com mais antecedência aí para quem não conseguiu chegar desde o início. Legal, eu que agradeço o pessoal aí, agradeço todo mundo que acompanhou a gente. E é isso, vamos viver, como diria um dos caras que eu gosto muito que fala do mercado de Forex também. Né? Vamos viver, curtir a vida e aproveitar também para trabalhar em prol da sua independência financeira. Show de bola. Obrigado, gente. Boa noite para todo mundo. E anota na agenda aí já, dia 17/4, 19h30. Valeu, pessoal. Grande abraço a todos.